A figura representa um pulso se propagando em uma corda. Pode-se afirmar que, ao atingir a extremidade dessa corda, o que a gente pode afirmar com certeza é que esse pulso irá sofrer reflexão. E aí ele diz assim: o pulso se reflete. Item A: se a extremidade for fixa. Bobagem! Se a extremidade for fixa ou não, ele vai refletir. E tem mais: ele diz que ele reflete se a extremidade for fixa e se extingue se a extremidade for livre. Onda é energia, energia não se extingue. E pelos mesmos motivos, alternativa B também errada. Item C: reflete com inversão de fase se a extremidade for livre. Inversão de fase se a extremidade for fixa. Item D: o pulso reflete com inversão de fase se a extremidade for fixa. Perfeito! E com a mesma fase, ou seja, sem inversão, se a extremidade for livre. Maravilhoso! Resposta certa, alternativa D. A figura abaixo representa imagens instantâneas de duas cordas flexíveis idênticas sem ser dois tracionadas por forças diferentes, nas quais se propagam ondas. Durante uma aula, estudantes afirmaram que as ondas têm a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência. O que está correto? Como no gráfico dado o eixo horizontal representa a distância, a primeira coisa que a gente tem que observar é o comprimento de onda. Onda 1, linha cheia. Ponto de equilíbrio, posição x igual a 0. Subiu, desceu, retornou ao ponto de equilíbrio na posição 4 metros. Então, lambda 1 igual a 4 metros. Onda 2, linha tracejada. Ponto de equilíbrio, posição x igual a meio metro. Subiu, desceu, voltou ao ponto de equilíbrio na posição 4,5 metros. 4,5 menos 0,5, então lambda 2 igual a 4 metros. Primeira conclusão: os lambdas são iguais, então a afirmação 2 está correta. O texto diz que as cordas são idênticas, então as densidades lineares são iguais. As forças de tração são diferentes. Pela fórmula de Taylor, V igual raiz de F sobre μ. As densidades são iguais, como as forças são diferentes, as velocidades são diferentes. Então a afirmação 1 está errada. Pela equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Os lambdas são iguais. Se as velocidades são diferentes, então a gente pode afirmar que as frequências não são as mesmas. A afirmação 3 está errada. Apenas a 2 está certa. Resposta certa, alternativa B. Uma corda AB de comprimento 10 metros tem as extremidades fixas. No instante t igual a 0, o pulso triangular inicia-se em A e atinge o ponto P no instante 0,004 segundos. A P, conforme a gente está vendo, vale 8 metros. Item A, ele pede para determinar a velocidade de propagação do pulso. E item B, ele quer o perfil da corda no instante t igual a 0,007 segundos. O pulso percorreu 8 metros no intervalo de tempo de 0,04 segundos, ou então 4 vezes 10 a menos 3 segundos, e como a velocidade tem módulo constante, V igual ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores, fazendo os cálculos, V igual a 2 vezes 10 a terceira metros por segundos. No item B, se deseja o perfil da corda no instante t igual a 0,007 segundos. Vamos começar a partir do desenho abaixo, que mostra o perfil da corda no instante t igual a 0,004 segundos. A onda está se deslocando com velocidade de 2 vezes 10 terceira metros por segundo. A partir daí se desloca durante um intervalo de tempo que é 7 vezes 10 a menos 3, menos 4 vezes 10 a menos 3 segundos, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Substituindo-se os valores e resolvendo essa equação, descobrimos que o ponto P, a partir da posição x igual a 8 metros, se deslocou por uma distância de 6 metros no intervalo de tempo que vai até o instante 0,007 segundos. Vamos acompanhar o ponto P. 1 metro,
2 metros, bateu na parede, refletiu, voltou 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Portanto, no instante t igual a 0,007 segundos, o ponto P atingiu a posição de abscissa x igual a 6 metros. O ponto P é a frente de onda. 3 metros à direita dele, uma vez que a onda está se deslocando para a esquerda, está aqui o resto dessa onda. Só que tem mais um detalhe. B é uma extremidade fixa, a reflexão na extremidade B é com inversão de fase e está aqui o perfil da corda no instante t igual a 0,007 segundos. Um trem de ondas periódicas, ou seja, um conjunto de ondas, percorre o meio 1, chega à interface com o meio 2 e penetra nele. O comprimento de onda no meio 1 é 1,5 centímetros, o comprimento de onda no meio 2 é 2 centímetros. Item A. Das grandezas velocidade, frequência e período, quais que se conservam nos dois meios? Item B. Se a frequência das ondas é igual a 10 Hz no meio 1, qual a velocidade de propagação no meio 2? A onda que estava no meio 1 é a mesma que passou a se propagar no meio 2? Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, não muda período e não muda frequência. Resposta do item A. O período e a frequência se conservam com os mesmos valores nos dois meios. Ponto. Ele deveria ter perguntado por quê? Justifique. Aí a gente diria: o período e a frequência se conservam com os mesmos valores, vírgula, pois não dependem do meio de propagação. Dependem apenas da fonte que gerou as ondas. Item B, ele diz que a frequência é igual a 10 Hz no meio 1 e pergunta qual a velocidade de propagação da onda no meio 2. Se a frequência é 10 Hz no meio 1, também é 10 Hz no meio 2. Equação fundamental da ondulatória: V2 igual a lambda2 vezes a frequência f. V2 igual a lambda2, que é 2 centímetros, vezes a frequência 10 Hz. Resposta: a velocidade V2 da onda no meio 2 é de 20 centímetros por segundo. A figura abaixo mostra uma onda transversal periódica que se propaga com velocidade V1 igual a 12 metros por segundo em uma corda AB cuja densidade linear é μ1. Essa corda está ligada a uma outra corda BC cuja densidade linear é μ2, sendo a velocidade de propagação da onda V2 igual a 8 metros por segundo. Item A, o comprimento de onda quando se propaga na corda BC. E item B, a frequência da onda. Tem uma corda AB ligada a uma corda BC. A velocidade V1 vale 12 metros por segundo e a velocidade V2, 8 metros por segundo. Da figura que o comprimento de onda lambda1 é 1,5 metros. Claro que a primeira coisa em que se pensa é na equação fundamental, V igual a lambda_f. No meio 1, V1 é lambda1 vezes a frequência f, que é a mesma nos dois meios. V1 e lambda1 dados, a frequência está de graça, 8 Hz. No meio 2, V2 é lambda2 vezes f. V2, 8 metros por segundo, lambda2 ainda não se sabe, e a frequência no meio 2, a mesmíssima do meio 1, 8 Hz. Acabamos de descobrir o comprimento de onda no meio 2, 1 metro. Considere um sistema formado por duas cordas elásticas diferentes com densidades lineares μ1 e μ2, tal que μ1 é maior que μ2. Na corda de densidade linear μ1 é produzido um pulso que se desloca com velocidade constante e igual a v. Após o intervalo de tempo ΔT, depois de o pulso atingir a junção das duas cordas, verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. Com base nessas informações, podemos afirmar, respectivamente, o que ele quer: a relação entre as densidades lineares e as fases dos pulsos, refletido e refratado. Na corda 1, com densidade linear μ1, se propaga uma onda com velocidade v.
Pela equação de Taylor, V1, que é V, é raiz de F sobre μ1. Quando a onda atingir a junção entre as cordas, haverá reflexão e a onda refletida se propagará pela corda 1 de volta com a mesma velocidade V1. Haverá refração e na corda 2 o pulso vai passar a se propagar com uma velocidade V2 raiz de F sobre μ2. Em um mesmo intervalo de tempo, a onda refratada percorre uma distância que é o triplo da distância percorrida pela onda refletida. Então, V2, velocidade do pulso na corda 2, é igual a 3 vezes V1, velocidade do pulso na corda 1. Substituindo as velocidades por raiz de F sobre μ, elevando os dois membros da equação ao quadrado, isolando μ1, obtemos que μ1 é igual a 9 vezes μ2. O pulso incidente após atingir a junção entre as cordas sofrerá refração. Refração nunca acontece com inversão de fase. Como o pulso está se propagando na corda grossa no sentido de ir para a fina, essa junção grossa para fina funciona como uma extremidade livre. E a reflexão, nesse caso, também acontece sem inversão de fase. Resposta certa, alternativa D. A figura mostra uma corda esticada tendo uma parte mais fina ligada a uma parte mais grossa, constituindo dois meios diferentes, 1 e 2. Fazendo-se oscilar a extremidade da corda fina, uma onda se propaga ao longo dela e, ao atingir a corda grossa, passa a se propagar também nessa. Isto é, a onda é transmitida da fina para a grossa. Supondo que na corda 1 a velocidade de propagação é V1, 2 metros por segundo, que o comprimento de onda vale lambda1 40 centímetros, responda. No item A ele quer saber qual a frequência e no item B, dando a velocidade V2 de 1 metro por segundo, determine a distância entre duas cristas consecutivas nessa corda. Na corda 1, V1 2 metros por segundo, lambda1 40 centímetros ou 0,4 metros, equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F. Substituindo os valores e isolando a incógnita, resultado, a frequência de oscilação é de 5 Hz. Na corda 2, a velocidade da onda V2 é 1 metro por segundo, a frequência que não muda é a mesma da corda 1, 5 Hz, equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F. Substituindo os valores e isolando a incógnita, obtemos lambda 2 igual a 0,2 metros, ou então, para ser coerente com a unidade com que foi dado o lambda 1, lambda 2 igual a 20 centímetros. Já que sobrou espaço, mesmo que o examinador não tenha perguntado, vamos aproveitar. Supondo-se que tenha um pulso se propagando na corda 1 com velocidade V1, ao atingir o ponto que separa a corda 1 da corda 2, a onda será transmitida, refratada e passará a se propagar na corda 2 com velocidade V2. Na refração, nunca há inversão de fase. Quanto à reflexão, como o pulso está se propagando no sentido da corda fina para a grossa, haverá inversão de fase e o pulso refletido retornará com a mesma velocidade V1 pela corda fina. Observe.